Bom dia. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Ao som desse belo hino de 1º de maio, lembrando que Deus, nosso Criador, foi o primeiro trabalhador do mundo, fez todas as coisas. Nós damos o bom dia para vocês. Como vai ser a nossa live? Gente, eu vou estar aqui para ler os comentários de vocês, as perguntas, tá bom? E não se preocupe se eu demorar um pouquinho, que às vezes eu quero encaixar no assunto, tá bom? E esperando uma oportunidade também, tá bom? Então participe com a gente, é um prazer ter vocês. Beijo a todos. Ok. Lembrando também de Jesus, né? Nosso Deus carpinteiro. É uma honra lembrar da dignidade que Ele deu ao trabalho. Meus queridos e queridas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso Apocalipse Pé no Chão. Estamos tratando já há 5 encontros da história da interpretação do Apocalipse. O objetivo dessa abordagem é demonstrar que não existe uma posição, uma leitura, uma interpretação dogmática sobre o livro. E que os eventos históricos determinaram, influenciaram, induziram a acertos e erros na leitura desse livro tão importante para a nossa fé, mas ao mesmo tempo tão desconhecido, tão injustiçado. Nós terminamos a aula passada falando sobre o impacto do dispensacionalismo no século XX e depois em seu sucessor, né? Uma nova tendência que está sucedendo o dispensacionalismo, que é o dominionismo. E o dominionismo e reconstrucionismo despertou tanto interesse que nós fizemos uma live na sexta-feira à noite, dia 30, tá aí na página, tá também no canal lá do YouTube, Teologia Pé no Chão, tratando sobre o assunto. E como o povo que estava assistindo na sexta-feira, quem não assistiu, assista lá, foi muito esclarecedor, muito interessante, conforme o feedback que eu recebi. Nós vamos continuar. Então, na próxima sexta-feira, não sei que dia da semana que vai cair, dia 5, 6, nós vamos... Dia do mês. Sexta-feira. Que você falou o dia da semana. O dia do mês. Vocês viram a falta que me faz, né? A assessora aqui. Nós estamos bolando um jeito de botar a assessora no vídeo também, viu? Aguardem. Bom, então é isso. Eu não sei exatamente que dia vai cair, mas hoje mesmo eu já aciono lá a minha marqueteira, como é que chama? Neivia. Neivia 2, que fez o card, agradeço, um beijo para você. Que é a nossa maior compartilhadora. A nossa compartilhadeira mora. Ela me ajuda nisso. já comprometi a Neivia, coitada. Bom, gente, então vamos lá. Então nós vamos dar continuidade ao assunto teologia do dominionismo, né? Embora, é claro, esse assunto da live de sexta-feira é muito maior, vai muito mais longe do que aquilo que eu abordei aqui, né? Então aqui no domingo eu vou me manter fiel ao tema, né? Não posso voltar ao tema aqui, mas quem tem interesse, então tem aí um pequeno curso disponível nas sextas-feiras, talvez mais 2 encontros, a gente consiga dar uma boa analisada sobre o assunto. Bom, o que eu preparei para hoje? Eu preparei uma abordagem à história da interpretação do Apocalipse no mesmo século XX. No encontro passado, na lição 13, eu tratei do século XX, aquilo que eu estou chamando de o 8º período. Eu dividi a história da interpretação em 8 períodos e na aula passada eu entrei então no século XX. Aí você poderia ter pensado assim, então acabou, né? Chegamos no século XX,
falou até da teologia do domínio, que é onde nós nos encontramos, né? Então, o que mais tem para falar? Vamos em frente, né? Eu tenho uma surpresa. Não vamos em frente. Vamos continuar no século XX. A Irene já tinha falado, né, que eu programei 5 aulas, mas ia dar 6, né? Já conheço. O profeta não tem honra na sua própria casa. Bom, nesse caso, quem profetizou foi ela, né? Bom, eu vou dar então continuidade a uma análise do século XX, porém não dando continuidade cronológica ao tema, porque cronologicamente nós já fechamos o período. Eu vou voltar ao início do século XX para atravessar o Atlântico, né? Porque eu falei basicamente da escatologia norte-americana. Dispensacionalismo nasceu na Europa, porém se desenvolveu e causou todos os seus desdobramentos nos Estados Unidos. O dominionismo também tem traços europeus, porque ele nasce do neocalvinismo, que brotou, eu não entrei nesse assunto, talvez eu entre nas lives de sexta-feira, mas ele brota na Holanda, mas atravessa também o Atlântico, vai para os Estados Unidos e é lá que ele tem o seu maior desenvolvimento. O que eu estou propondo hoje? Como nós somos todos influenciados pela escatologia norte-americana, estadunidense, eu estou propondo que nós atravessemos o Atlântico e vejamos como a escatologia se desenvolveu na Europa, né? Ao longo do século XX. Então, se nós rememorarmos que o século XX é um século de muitas crises, né? E que a maioria e as mais graves crises do século XX se deram na Europa, como essas tragédias, por exemplo, só falando da Segunda Guerra Mundial, né, e do antissemitismo, como que essas tragédias afetaram a elaboração teológica na Europa. De antemão, eu já afirmo que a maioria de nós não teve contato com essa escatologia europeia. Essa escatologia europeia não era bem recebida aqui, salvo talvez em algumas denominações muito antigas ou muito ligadas à Europa, ou talvez em algumas escolas teológicas, ou quem sabe foram vistas assim em algum curso de teologia muito bom e muito de passagem, né? De modo que nós, de fato, né, não temos contato com essa escatologia. Então, eu falei nas aulas passadas, que todos nós somos afetados pela escatologia norte-americana. Por outro lado, eu afirmo agora que quase ninguém no Brasil teve contato ou teve a sua fé moldada, sua prática moldada por essa escatologia europeia. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Eu chamei essa aula de teologia protestante, tá? Porque ela está mais ali na Europa, especialmente nos luteranos, anglicanos, reformados. Então, eu estou chamando de teologia protestante europeia. Com isso, eu não quero dizer que o dispensacionalismo só produziu efeitos nos Estados Unidos, né? Também não quero dizer que essa teologia europeia não tem seus representantes norte-americanos. Mas dadas as limitações desse curso, eu identifico o dispensacionalismo com o seu locus predominante, que é os Estados Unidos, né? E identifico então essa outra teologia protestante com a Europa. Ambas, ou cada uma delas, predomina, né, no seu devido espaço, né? Então, os Estados Unidos são a terra do dispensacionalismo e dominionismo, e a Europa, então, a terra dessa teologia protestante. Quando eu falo em teologia protestante, então, você tem que ter em mente essa crise histórica da Europa, né? A Europa que vem do século XIX,
profundamente afetada pelo iluminismo, pelo racionalismo, por todos esses impactos, né? Pelo colonialismo que ela praticava no mundo, e uma Europa buscando solução. Pela primeira vez, uma Europa dividida em estados soberanos, né? Sem uma força imperial predominante, sem sequer um papa predominante. Então é uma Europa toda fragmentada, né? Procurando manter sua estabilidade, mas ao mesmo tempo sofrendo no seu território, né? A gente chama de guerra mundial porque envolveu países de diferentes continentes, mas o cenário principal é a Europa, né? Pela primeira vez você vai ter protestantes guerreando entre si, né? Luteranos de um lado e reformados do outro. As guerras religiosas costumavam ser entre cristãos e muçulmanos ou entre católicos e protestantes. Então, tudo isso afeta muito a maneira como a igreja europeia se vê, né? Isso sem falar do nazismo, do imperialismo europeu, né? A gente fala muito a gente fala muito da Alemanha, mas a gente esquece, por exemplo, o que os países europeus fizeram na África, né? E no apartheid sul-africano. Então, essa igreja, né? Essa igreja produz teologias. Ao contrário dos Estados Unidos, em que nós podemos identificar basicamente uma escatologia predominante, na Europa nós não temos uma escatologia predominante. Talvez isso seja fruto do próprio fundo histórico que eu acabei de pintar aqui, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês são eu poderia dizer assim, alguns ensaios escatológicos, né? Eles estão sempre em confronto com certos exageros ou erros. É uma escatologia de erro e acerto, né? Uma tentativa de dar respostas à fé cristã que está enfrentando o racionalismo, o secularismo e, ao mesmo tempo, essa tragédia interna das guerras, né? Então, eu não diria que nós temos, assim, dispensacionalismo norte-americano versus uma escatologia europeia. Não. O que nós temos aqui são escolas de interpretação do Apocalipse, né? Eu preparei aqui 5 escatologias, então. 5 escatologias, tá? Elas estão mais ou menos ligadas aos seus proponentes. Então eu poderia dizer assim, 5 escatologias, 5 proponentes, ou seja, 5 teólogos, né? Mas às vezes, debaixo de uma mesma escatologia, a gente vai encontrar 2, 3 teólogos importantes, tá? Uma outra coisa que eu queria destacar é que elas estão mais ou menos, elas são mais ou menos sucessivas, ou seja, uma vem após a outra, corrigindo e discutindo a escola anterior. Então eu não diria que são escatologias que correm paralelamente, cada uma predomina numa certa igreja ou num certo setor da Europa, uma certa região da Europa. Tipo, essa escatologia é mais luterana, essa é mais anglicana, né? Eu acho que não dá, ou pelo menos não nos interessa aqui fazer essa distinção. Elas são, ao invés de paralelas, né, coexistindo, elas são principalmente sucessivas, ok? Então, com essa introdução, eu acho que já dá para começar. Eu vou seguir, então, mais ou menos uma ordem cronológica, tá? Eu gostaria que vocês tivessem em mente, eu sei que vocês não se prepararam para isso, mas vocês anotem para ver depois a aula 11. A aula 11, em que eu falo do século XIX e eu falo da teologia liberal. Né? Isso é importante. Porque eu interrompi lá a teologia liberal, a escatologia liberal, que terminou com
Albert Schweitzer, né, um alemão, um homem de uma grandeza extraordinária, depois vocês recuperem isso lá. Esse Schweitzer, suíço-alemão, né, ele leva a teologia liberal ao seu extremo. Né? Por que extremo? Porque a escatologia, naquele período, estava sendo praticamente descartada. Como ela envolve muitos elementos sobrenaturais, ela envolve profecia, ela envolve uma linguagem muito simbólica, a teologia liberal foi se desfazendo da escatologia. De modo que, no final, o Schweitzer, ele dá como se fosse o tiro de misericórdia na escatologia liberal. Ele afirma basicamente o seguinte, essa é a síntese do seu pensamento, é aí que nós paramos a aula 11, tá? Ele afirma mais ou menos o seguinte, de fato Jesus deu grande importância à escatologia, então não dá para entender Jesus Cristo, o Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, sem pensar na escatologia. Porém, Jesus errou. Então a escatologia para Jesus não era algo futuro, era algo para os seus dias. E ele apostou tudo nisso. Mas coitadinho, errou, né? Então, assim, Jesus é como se fosse um inocente, digamos, infeliz, um utópico infeliz, que apostou toda a sua vida na realização de um sonho, de um projeto de paz, de libertação. Mas ele acabou morrendo, isso não estava previsto. E essa morte de Jesus, então, foi uma grande tragédia para ele próprio e para os seus seguidores. O que resta, então, diria Schweitzer? Resta a ética de Jesus, né? O amor de Jesus, seu amor pela humanidade, o modo como ele deu sua vida para construir essa utopia. Então Jesus cairia aí na mesma vala que os grandes heróis da humanidade, os grandes homens santos da humanidade. Bom, eu parto então agora deste período, desse estado de coisas, para colocar aqui uma primeira escatologia. Eu falei de 5, né? Okay. Então, uma primeira escatologia, que é uma escatologia que ficou conhecida como escatologia realizada. Tá? Dentro da classificação, a gente poderia chamá-la de escatologia pretérita. Pretérita. Então, o Schweitzer e os liberais haviam colocado a escatologia no futuro. A escatologia será uma irrupção futura. O Schweitzer diz, não é futura. Era futura para eles lá, né? Porém, nós sabemos o que aconteceu. Jesus prometeu a vinda do reino, prometeu que ele mesmo voltaria com poder e tal, e nada disso aconteceu, né? Essa escatologia realizada, ela então está lutando contra essa escatologia liberal, tá? Okay. Ela não foge dos pressupostos da escatologia liberal, porém ela se opõe ao Schweitzer. Então aqui você já percebe como uma vem depois da outra, né? Então todas as escatologias que eu apresentar hoje, elas estão em discussão com as propostas que estão na mesa. Qual era a proposta que estava na mesa nessa época? A do Schweitzer, né? O proponente principal dessa escatologia é um inglês, ou melhor, um galês, né, do Reino Britânico, chamado Charles Dodd. Escreve D-O-D-D. Charles Dodd. O que ele afirma? Ele afirma o seguinte, a escatologia do Antigo Testamento e que esperava o Messias, era futura para eles. Então, quando os profetas do Antigo Testamento falavam do reino de Deus, do dia do Senhor, da vinda do Filho do Homem, etc., era futuro para eles. Só que tudo o que eles esperavam já veio em Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo cumpre a escatologia. Ou, em outras palavras,
Jesus Cristo realiza a escatologia. Portanto, a escatologia está realizada. Essa é a escatologia fundamental. Essa é a escatologia autêntica do Antigo Testamento. Essa é a escatologia dos primeiros cristãos e é a escatologia de Jesus. Pronto, acabou. Então a gente poderia perguntar para Charles Dodd, um gênio, né, um grande erudito, né, famoso, é quase impossível estudar teologia sem passar por esse nome, comentarista, exegeta, né, teólogo do Novo Testamento. A gente poderia perguntar para ele, tá, mas peraí, cara, peraí, e as outras coisas que a Bíblia fala de eventos que parecem ser futuros? O Charles Dodd diria, olha, isso daí é o seguinte, é que os cristãos, na medida em que o tempo foi passando, eles foram afetados pela escatologia judaica, pela apocalíptica, melhor dizendo, não pela escatologia. A escatologia é do Antigo Testamento, mas pela apocalíptica judaica. E vocês devem se lembrar que nós estudamos aqui a apocalíptica judaica, que floresce onde? Floresce no período interbíblico e vai produzir seus efeitos até mais ou menos o ano 200 depois de Cristo. Então, quando a igreja se depara com alguns dilemas, algumas decepções, alguns desapontamentos em relação a Jesus Cristo, eles vão buscar soluções aonde? E então eles acabam tendo contato com a escatologia, com a apocalíptica judaica, que era o seu meio, né? E eles então editam. Ora, não são eles que compuseram os livros do Novo Testamento? Os evangelhos não foram produzidos por eles? As epístolas de Paulo não foram conservadas por eles? Não tem epístolas na Bíblia que levam o nome de Paulo, mas não são de Paulo? Ora, então a igreja primitiva teve acesso a esses textos. E eles então adicionaram, e isso é perfeitamente aceitável na teologia liberal, na exegese da teologia liberal, né, a manos do editor, né, infiltrações no texto, alterações no texto. Então essa escatologia que não parece ser realizada, isso aí é a mão do editor, né? Então, é aquele negócio, né? Eu elaboro um entendimento escatológico, né? E ele passa a ser padrão. O que eu faço com aquilo que não encaixa no meu padrão? Eu decido que não pertence às Escrituras. Então, esse é o grande problema, né, da escatologia liberal, da teologia liberal. O arbítrio que o próprio teólogo tem que fazer em cima das Escrituras. Eu elaboro o modelo, o padrão, o paradigma, né? Qual o paradigma nesse caso? Escatologia realizada, né? E o que não encaixa no paradigma que eu estabeleci, eu digo que é texto adicionado, né? Então, irmãos e irmãs, essa escatologia, para sermos justos com ela tem que ser entendida como uma tentativa de recuperar a escatologia. Enquanto os liberais estavam dizendo que não há escatologia, que a escatologia é um erro, a escatologia está carregada de mitos e ela precisa ser limpada, digamos, despida dessa fé ingênua para que nós alcancemos o seu cerne, e o cerne é a ética para a vida. Esse Charles Dodd, com todo o seu brilhantismo, sua erudição, ele faz um movimento extremo, é verdade, mas nós hoje consideramos extremo, né? Mas para o seu tempo ele resgatou a escatologia, certo? Ele resgata a escatologia como se ele dissesse assim, devolvam aqui o que é nosso. E ele tem uma vantagem muito importante que nós temos que aprender com Charles Dodd. Nós estamos há 100 anos dele, né? Então nós podemos aprender com ele, que é a seguinte:
Ele tira a escatologia do fracasso, aonde os liberais tinham colocado, e tira a escatologia do futuro, aonde os evangélicos dispensacionalistas tinham colocado. E traz a escatologia para Jesus Cristo. Então ele resgata a presencialidade, a atualidade da escatologia. Ora, esse é um dos objetivos do nosso curso, né? Nós não queremos encarar o Apocalipse como sendo um livro que está trancafiado lá no futuro, né? Por isso os crentes não estudam ele ou então fazem ficção com ele. Nós queremos uma escatologia que diga respeito ao nosso tempo, ao que nós estamos vivendo agora. Jesus Cristo já trouxe o reino de Deus. Esse é o argumento do Charles Dodge, que muitas das palavras de Jesus que são escatológicas estão no passado. O reino de Deus já chegou, já veio. E os cristãos ficam aí dizendo o melhor de Deus está por vir. Charles Dodge diria para você, não, abra teus olhos. A escatologia já veio, o reino de Deus já está aqui. Jesus Cristo o trouxe. Então pare de ficar sonhando com esse céu das nuvens e viva o reino de Deus agora. Porque ele já veio, ele está entre nós, né? E se você perguntasse, mas eu quero ter asinha, mas eu quero ter arpinha, eu quero ter mansão, ele vai dizer, não, meu filho, esquece isso. Isso não é escatologia de Jesus. Isso é escatologia apocalíptica, tardia, que entrou, pulou o muro, né? Não entrou pela porta, pulou o muro e acabou estragando a escatologia. Por isso está aí o homem moderno, liberal, iluminista, racional, que não entende a escatologia. Então, a única forma de nós falarmos de escatologia agora é nós entendermos que a nossa escatologia é Jesus Cristo. Onde Jesus Cristo está, a escatologia já se cumpriu. Ponto. É isso. Ok? Então, nós aqui podemos fazer uma verificação de excessos, né? Mas excesso no sentido, ele foi muito radical em colocar toda a escatologia no passado, ou seja, não há nada a esperar. Não há nada a esperar. Já está acontecendo, né? Então, ele foi muito radical nisso. Esse seu exagero está em face do que a escatologia estava, de como a escatologia estava sendo oferecida, né? E ele então reage. E o que nós aprendemos com ele? A presencialidade do reino. A igreja não fala em reino. A igreja pensa que o reino de Deus é aquilo que vai vir depois da besta, né? O Dodge está dizendo, abre o olho, irmão, irmã. O reino de Deus já está aí. O que você está fazendo? Que você não está vivendo o reino de Deus. Então, nós podemos fazer uma correção nos exageros do Dodge, lembrando que no meio em que ele viveu, mas, ao mesmo tempo, podemos aprender com ele essa escatologia presencial, né? Eu trago ele aqui com muita esperança de que ele nos ajude a superar isso. O José Márcio disse que teve um tempo em que a igreja ensinava a deixar os teólogos de lado e ficar só com a escola bíblica dominical. E isso que essa escatologia não chegava aqui. O que a gente estudava no seminário era escatologia norte-americana. Mas nem essa poderia ser levada para a igreja. Ele diz, hoje eu entendo o medo deles. Sim. Então, é interessante o José Márcio falar isso pelo seguinte... Vocês percebem claramente que esses escatólogos europeus, eles não querem dar a palavra final. Eles estão fazendo ensaios, né? Eles estão fazendo proposições. Muitos deles deveriam ser estudados de modo assim bem biográfico. Por quê? Porque eles mudam de posição ao longo da vida. Eles vivem muitos anos, né? Esqueci de falar aqui, o Charles Dodge é de 1883 a 1974. Então, olha onde ele foi morrer. Ele morreu depois da Segunda Guerra Mundial, né? 1974, eu já estava na escola, né?
Então, assim, o cara viveu lá 90 anos, né? 89 anos, não, mais de 90 anos, 91 anos. Então, assim, esses caras, eles são tão dados à teologia que eles mesmos vão, como é que fala, atenuando seus excessos. Eles não têm aquele compromisso dogmático, por exemplo, do dispensacionalismo, que fala, não, essa é a teologia certa e quem não acreditar nisso vai para o inferno, né? Vai ficar aí para o anticristo, né? Não, eles não têm essa intenção. Bom, passo agora para uma escatologia que é uma das minhas preferidas. É uma escatologia que faz, talvez, ajustes na escatologia realizada, que é a escatologia inaugurada. Olha que bonito. Escatologia inaugurada. Ela vai ser proposta por dois teólogos principais, é claro que tem muitos outros, mas esses teólogos, vou dizer aqui o nome deles, um é Gerhardus Voss, escreve Gerhardus, com H no meio, né? Gerhardus, com H, Voss, como se fosse o nosso Voss, né? V-O-S. Gerhardus Voss, que é holandês, né? Eu treinei lá no Google Tradutor, como é que fala? Gerhardus Voss. Ele é holandês, é de 1862, um pouco mais velho então que o Charles Dodd, e morreu em 1949, portanto, logo depois do fim da Segunda Guerra. Então ele pegou a Segunda Guerra. E o outro, mais conhecido, mais fácil de pronunciar, Oscar Cullmann, com dois L's e dois N's de navio no final. Cullmann. Oscar Cullmann. Esse é alemão, suíço, nasceu em 1902 e morreu agora em 1999, finalzinho do século XX. Esses escatólogos vão fazer a seguinte correção. Eles divergem do Charles Dodd de uma maneira muito boa. Vocês percebem que eles herdam, eles acatam a escatologia do Charles Dodd, mas eles fazem a correção que nós gostaríamos de fazer. Ou seja, a escatologia não é pretérita apenas, nem futura apenas. Jesus Cristo não realizou, no sentido dodiano, não realizou a escatologia. E também Jesus Cristo não está preso num futuro em que ele vai se revelar. Jesus Cristo inaugurou a escatologia. Portanto, a vinda de Cristo lá na Palestina, no ano 1, a vinda de Cristo lá no primeiro século, aquele Cristo nazareno, galileu, filho de José e Maria, o Cristo crucificado, ressuscitado, inaugurou uma nova era. Mas então ela é não apenas inaugurada, ela é passada, ela é presente e ela é futura. Maravilhosa essa escatologia. Por isso ela é uma das minhas preferidas, né? E qualquer pessoa hoje que quiser levar a escatologia a sério, terá que estudar esses dois teólogos ou suas proposições da teologia inaugurada. Oscar Cullmann, tem alguns livrinhos dele em português, você encontra por aí, encontra até e-book disponível. Ele criou uma expressão tão inteligente, tão boa, que ela é repetida hoje por teólogos de todas as tendências, inclusive católicos. Ele explicou uma síntese, né, uma expressão, digamos, concisa, que exprime essa sua teologia, que é já, porém ainda não. Maravilhosa. Já aconteceu, portanto é pretérita. Deixa eu falar muito. Ainda está acontecendo, mas ainda não se consumou. Portanto, a escatologia de Jesus Cristo é um programa. É um programa. Tem eventos passados,
tem eventos presentes e tem eventos futuros. Então, esta escatologia é de alto nível. Eu não sei se todo mundo entendeu, né? Nós temos a entrada de Deus em carne na história humana. O Deus do Antigo Testamento sempre andou com o seu povo na história. Mas a partir de Jesus Cristo, ele entra em carne na história. E isso muda tudo. A presença de Jesus, a encarnação de Jesus na história, muda a história, abre para a humanidade um novo tempo, uma nova realidade, que é o quê? A presença do reino de Deus entre nós. Eu me lembro agora dos fariseus perguntando para Jesus, se não me engano em Lucas 17 ou 20, acho que é 17, 17 e 20 eu acho, em que eles falam assim, onde está o reino de Deus? Quando que vem? Como vai chegar? E Jesus fala, seus bocó, o reino de Deus já está entre vós. Né? O bocó é a versão mineira da Bíblia. E esse texto foi traduzido e entendido pelos pietistas como o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus se dá numa dimensão apenas subjetiva. Oscar Cullmann está dizendo com Jesus Cristo, como ele entende Jesus Cristo, não. O reino de Deus está em curso, em realização. E é isso que nós oramos continuamente. Venha o teu reino. E o reino de Deus está vindo. Não vindo do futuro para cá apenas, mas está vindo no presente, aonde a justiça de Deus, as práticas do reino de Deus estão sendo colocadas em ação. Então o reino de Deus é passado, o reino de Deus é presente, e isso tudo deságua, desemboca numa grande consumação. Então o Oscar Cullmann e o Foss salvaram a escatologia, né? Eles nos dão uma escatologia mais bíblica, mais justa, que não depende de certas subjetivações do teólogo, né? Ela pode ser analisada teologicamente e ela satisfaz os quesitos. A consequência desta escatologia para a nossa vida é o sofrimento. Aquilo que o Oscar Cullmann chama de tensão. Ser cristão, autêntico seguidor de Jesus Cristo, significa viver uma vida tensa. Quando você fala já, porém ainda não, Oscar Cullmann diria para todos nós, bem-vindos à crise, meus irmãos. Porque viver um já que não se consumou, viver por antecipação uma realidade que ainda não se consumou, eu sinto muito, vai causar sofrimento. Então, Oscar Cullmann, ele vai dizer o seguinte, já é o último tempo. Jesus Cristo inaugurou o último tempo, mas ainda não é o fim. A era da igreja é o tempo que separa a batalha que foi decisiva do resultado da guerra no dia da vitória. Mas o já prepondera sobre o ainda não. Então não é que o já que simboliza o pretérito e o presente, está em pé de igualdade com o ainda não. O ainda não já está garantido. E é ele que predomina sobre o já. Ou seja, é o futuro que, embora não esteja consumado, que ilumina o nosso presente e já nos antecipa as glórias e o prazer e a alegria e a esperança do reino de Deus. Então, isso descreve essa tensão
essa dualidade, né? De viver nesse cruzamento do tempo histórico e do tempo eterno, de já viver agora a vida eterna, fazendo justiça ao Evangelho, que coloca esses atos todos no passado. Vocês já foram ressuscitados com Cristo, diz Paulo em Romanos 6. Tudo no passado. Então, vocês estão esperando a ressurreição? Aqueles que estão morrendo agora, nossos irmãos e irmãs que morrem na fé, estão aguardando a ressurreição? Oscar Cullmann diria, não, meus irmãos, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Ora, então como é que eu vejo o meu corpo ainda envelhecendo e pegando o coronavírus? Porque nós vivemos essa tensão que nos consome, de já viver por antecipação algo que ainda não se consumou. Só para aproveitar a Segunda Guerra Mundial, que é o contexto desse povo, o Oscar Cullmann compara a nossa situação como estando entre o dia D e o dia V. Na Europa, eu não me lembro aqui as datas, se alguém souber pode colocar aí. Na Europa tem na Segunda Guerra Mundial tem um grande evento chamado Dia D, que foi o quê? Foi quando as tropas dos aliados, né, dos Estados Unidos e França, Inglaterra e Rússia, a Rússia acho que entrou pelo outro lado, mas os três ocidentais, né, entraram na França, invadiram a França, Normandia, né, Dia D. Porém, o dia D não era ainda o dia V. Qual foi o dia V? O dia V foi o dia que eles entraram na Alemanha e levaram Hitler ao suicídio. E ali a Alemanha se rendeu, o Japão se rendeu, a Itália se rendeu e tal. Esse é o dia V. Então, nós vivemos, segundo Oscar Cullmann, entre o dia D, que é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é o fiador, é a fiança. A partir dali não tem mais como retroagir, até o dia V, que é o dia da consumação do reino de Deus. Então isso é ser cristão. É já ter invadido o território do inimigo, viver no território do inimigo como um soldado que já sabe que a vitória é certa. Essa é a escatologia inaugurada, autora deste bordão maravilhoso chamado Já, porém, ainda não. O Michel Reiner está dizendo, olha o último legal. aí. Olha o último aí. Sim, legal. E o José Márcio disse, onde fica a divina deve ser inspiração. Não. Inspiração? Deve ser inspiração das escrituras, deve ser das escrituras, sendo que já passou pela mão de tantos teólogos. Meu filho, aí é uma questão de teologia. A teologia, ela é livre, né? É claro que a teologia liberal fez o maior avanço em cima da inerrância das escrituras, isso é século XIX, né? Mas esses teólogos aqui já estão fazendo, digamos, os devidos ajustes, né? Então, o Charles Dodge, a meu ver, e o Bultmann também, que eu não mencionei aqui, Rudolf Bultmann, eles ainda estão em confronto com a teologia liberal, mas eles ainda acatam os mesmos pressupostos, né? O Bultmann, eu não trouxe aqui porque seria muita coisa para falar, mas o Bultmann, que vive o período do niilismo e do existencialismo, é o grande responsável por levar a escatologia para dentro. A escatologia é teu encontro com Deus, é isso, né? Então, esses teólogos, eles questionam a inspiração das Escrituras, ou eles têm uma posição menos radical em relação à inspiração das Escrituras, tá? E o fato de nós crermos, nós evangélicos, crermos na inspiração das Escrituras, não nos priva de especular
sobre a interpretação dela, né? Senão a Bíblia seria um ídolo e nós não temos ídolos, né? Então, nós trazemos uma teologia que dialoga com o nosso tempo, né? O Reiner, né? O Michael, né? Ele aceita todas as versões. Ele toca ali no Moltmann, mas eu vou dar uma segurada aí no Moltmann ainda, porque o Moltmann é pós Segunda Guerra Mundial. Eu queria dar aqui uma pincelada, tá? Antes de entrar de falar do Moltmann, eu ainda quero falar dos teólogos da Segunda Guerra Mundial, pouco sobre eles, mas para mostrar como uma escatologia adere ao nazismo, e esses teólogos, Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer, que fazem a escatologia de resistência, tá? Depois, então, chegamos no Moltmann e aí estamos caminhando para o encerramento. Oi. O Kuhlmann é com C, né? C, com C. E ele isso, corrigiu aqui. Isso, com C. Esqueci de falar. Gerhardus é G-E-E. São dois E's. G-E... Não, beleza. Hardus. Hardus. Depois você conserta. Ok, eu conserto lá. O Elton disse, sobre escatologia presencial, lembrei de Lucas 17, 20, 21, no Novo Testamento interlinear, está assim, não vem o reino de Deus com observação, nem dirão, eis aqui ou ali, eis, pois, o reino de Deus entre vós está, ou dentro de vós. Isso, exatamente. O fato de este versículo permitir duas traduções, né, dentre vós, entre vós, e dentro de vós, né, causou escatologias completamente diferentes. Se a gente pensar num reino subjetivo, nós caímos na escatologia das nossas igrejas atuais. A maior parte, já debati isso com um professor tomando cafezinho, né, na sala dos professores, né? As pessoas que pensam que o reino de Deus é o nosso coração. É o subjetivo e individual, né? Por isso, grande parte das nossas igrejas tem horror a qualquer prática social coletiva que inspire o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus, meu irmão, está na sua conversão. A partir do momento que você se converte, que você nasceu de novo, você é o reino de Deus, ponto, é isso. Você cuida bem da sua esposa, vai no culto, canta no coral, etc, cuida da tua vidinha, entende? Então, esse versículo deu aso, né, a escatologias muito deformadas. E esta leitura do reino de Deus como estando entre vós, como uma proposta histórica, social, coletiva, comunitária, foi perdida, né? Por isso os cristãos não sabem o que fazer com o reino de Deus, porque o reino de Deus está no meu coração, né? Cristo reina onde hoje? No meu coração, né? Eu vou ler rapidamente. Não resta mais nada. Sim. Precisa comentar, eu vou ler rapidamente alguns comentários. O Elton diz, formidável escatologia inaugural, Sim. O Jaio ainda não, o reino já está presente, ainda vai ser, maravilhoso. O Admir Artigas diz, quando contextualizando o reino de Deus por governo de Deus fica mais claro. Desde que nós vejamos o governo de Deus na história, independente das estruturas de poder. Porque os protestantes não têm problema em apoiar governos e tal, achando que Deus usa as máquinas do Estado para favorecer o seu povo, né? Nós temos que pensar que o reino de Deus independe dos sistemas de dominação. O reino de Deus independe de capitalismo, socialismo, ditadura, democracia. Onde o reino de Deus for invocado, ele se manifesta, e onde houver 2 ou 3 praticando justiça, ali está o reino de Deus. É isso que Jesus nos ensinou. Certo. Né? A igreja tem que perder essa ambição por poder, né? A igreja, nós falamos isso sexta-feira, né? Ela quer assumir as máquinas de dominação em nome de Deus. E o que ela produz é um reino de Satã, é um reino diabólico. Né?
Exatamente. O Jasley diz, essa aula com esses conteúdos é metanoia na veia. Precisamos de tempo para amadurecer, redimensionar e incorporar, aprender e soltar as amarras do dispensacionalismo. Isso, enraizado em cada uma das aulas da EBD que ensinamos durante décadas. Isso. Não só aprendemos, ensinamos, né? Eu gostei muito que ele falou da metanoia, porque, como eu disse, todos nós fomos moldados no dispensacionalismo. E não tivemos contato com essa escatologia que é contemporânea. Enquanto o Hal Lindsey estava fazendo o seu furor nos Estados Unidos e aqui nas colônias, o Oscar Cullmann estava lá discutindo a sua teologia. O Karl Barth, o Bonhoeffer, né? E nós não tomamos conhecimento. Né? O Celso diz, como a esclarecedora expressão já, porém, ainda não, o reino de Deus passa a ser o devir, a vir, devir. O ser de passar, o vir a ser de passado, presente e futuro. Na medida em que o Cristo é o único ser divino que saltou da temporalidade eterna para o espaço temporal humano. Isso, maravilhoso. Jesus tanto mais humano foi, quanto mais participante foi da história. E com ela trouxe o devir, o vir a ser com a vontade de potência de uma semente esperando para a produção dos frutos. Nossa, maravilhoso. A Doroteia disse... Merece um post isso daí, né? Um comentário excelente, assim, carregado de coisas para a gente pensar. Né? A Doroteia disse, invasão da França, 6 de junho de 1944. Ok, e esse é o dia D. O dia D foi a hora H. Exatamente. Tá, pode seguir, então. Tá, então entramos agora numa escatologia que, por minha conta e risco, eu vou chamar de escatologia confessante. Por quê? Porque o nazismo, a adesão da igreja luterana e das demais igrejas protestantes e até católica, né, não formalmente, mas na prática, ao nazismo, a igreja de Hitler, a igreja que estava conformada teologicamente ao nazismo, produziu na Alemanha e nos arredores uma igreja reativa, uma igreja de resistência. E essa igreja vai receber o nome de igreja confessante. Então, eu aqui, por minha conta e risco, estou chamando de escatologia confessante, porque eu estou recolhendo aqui contribuição de dois grandes nomes desta igreja confessante. O Karl Barth, que é suíço, né? Trabalhou na Alemanha e tal, mas por causa da perseguição por causa da perseguição aos judeus e por causa da adesão ao nazismo e por causa da sua resistência a Hitler, é obrigado a voltar para a Suíça, né? E o Dietrich Bonhoeffer, olha que eu estou aprendendo, né? Eu e o Michael, a Irene, não sei se tem mais alguns outros, participamos da sociedade Bonhoeffer. Então eu já aprendi a falar o nome. A senha de entrada na sociedade a gente sempre falava a gente falava como os americanos falam, Bonhoeffer, né? Então agora vocês já sabem que não é Bonhoeffer, é Bonhoeffer ou Bonhoeffer. Bom, feita essa devido esclarecimento, né? Deixe-me pegar aqui um pouco desta escatologia que foi produzida na resistência. E é muito interessante pensar nessa escatologia que está no seu ambiente próprio, né? Se nós pensarmos que a igreja de João, a igreja do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, também era uma igreja de resistência, uma igreja, digamos, confessante, né? Porque havia cristãos que negavam a fé e aderiam ao imperador. Olha, o que me importa? Vai lá, faz uma certa cerimônia, satisfaz o César. Quem sabe o César é um instrumento de Deus necessário, porque Deus pode usar pessoas perversas como o César, né? Já ouviram isso em algum lugar, né? Esses homens aqui devolvem a escatologia ao seu locus próprio, ao seu habitat, né? Então, o Karl Barth, ele vai fazer um grande enfrentamento da teologia liberal,
Porque a teologia liberal, a escatologia liberal, tinha trazido a experiência cristã para a imanência. O que é imanência? Tudo o que há é a nossa experiência e a história, né? Então, tudo o que há é isso aqui. O Bultmann tinha feito essa ênfase, né? Ora, como nós não podemos provar nada a respeito da escatologia, como o homem moderno é incapaz de entender esse negócio de cavaleiro, selo, anjo, demônio, dragão, besta com não sei quantas cabeças e tal, ora, faça-me o favor, né? O homem moderno tem nessa linguagem uma barreira intransponível. Nós, do século XX, iluministas, racionais, cientistas, né? Nós não temos como lidar com isso. Então nós temos que afastar essa linguagem mitológica, essa linguagem primitiva, da expressões de fé daquele povo antigo, e ficarmos com o quê? Com a ética. É isso que importa. Então eles trouxeram a escatologia e o evangelho e tudo que eles tocaram para a vida prática, para aquilo que é, digamos, racionalizado, para aquilo que é racional, para aquilo que é experiencial, para aquilo que pode ser discutido pela razão. O Karl Barth, ao perceber onde essa escatologia ia dar, né, com os burros na água, o que ele faz? Ele fala assim, não. A razão humana vai nos levar para o abismo. Ele fala, quando eu vi os meus professores, todos, os homens que me conduziam na fé, aprovando os planos de guerra da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e depois aderindo a Hitler, eu entendi que essa escatologia, que a razão humana seria capaz de fazer acordos abomináveis. Mais ou menos isso que ele fez. E então ele se retira lá para os cantões da Suíça e começa a estudar as escrituras. Ele fala, essa teologia que eu aprendi na faculdade não serve para pastorear a igreja, não serve para a gente enfrentar esse monstro que está aí. Então ele vai estudar as escrituras. E ele fala, nas escrituras eu encontrei o Cristo. Não o Cristo da filosofia, não o Cristo da teologia, não o Cristo histórico. Eu encontrei o Cristo. Eu encontrei a palavra de Deus. E então o Karl Barth vai dar ele vai fazer mais ou menos como o Dodge, né? Ele vai jogar todo o seu peso, toda a sua influência para nos colocar frente a frente com Deus, como seres que são completamente incapazes de entender qualquer coisa, a menos que Deus revele na sua palavra. Então, ele vai fundar uma escola teológica chamada neo-ortodoxia. Por que neo-ortodoxia? Porque é uma ortodoxia que vem depois da escola liberal, da teologia liberal. Então, não dá para a gente fingir que não houve uma teologia liberal. Não dá para a gente ignorar os postulados da teologia liberal, não dá para ignorar as provocações e os desafios da teologia liberal. Mas nós temos como resgatar toda a potência da revelação de Deus, porque Deus se revelou em Cristo. Então esses homens, o Karl Barth e depois o Bonhoeffer, embora os dois divirjam entre si, eles se amam, se admiram mutuamente, mas divergem entre si em diversos pontos. Mas o Karl Barth, então, vai recuperar a escatologia no seguinte sentido. Toda teologia cristã é escatológica. A escatologia não é um departamento do final da Bíblia,
no final da escatologia. Aquela escatologia, aquela teologiazinha lá no final, meio esquisitinha, o patinho feio da teologia, né? Como a gente estuda na faculdade. Mas na verdade, o pano de fundo, a base sobre a qual nós devemos construir toda a nossa escatologia. Então veja que ele pega uma escatologia que está sendo contestada e refutada e coloca essa escatologia no centro. Ele recupera a escatologia e ele escreveu o seguinte: o cristianismo que não seja totalmente e em sua integridade escatologia não tem nada a ver com Cristo. Então ele compra a briga do Schweitzer, ele compra a briga do Dodd, né? Ele compra essa briga do Bultmann e ele traz a escatologia para o centro. Né? Você está na 3, tem um nome essa escatologia? Eu chamei de confessante, por minha conta, e eu estou na 3, Eu chamei de confessante, né? Ela poderia ser designada neo-ortodoxa e tal, mas eu chamei de confessante apenas para abarcar o Karl Barth e o Bonhoeffer. Então ele vai dizer isso, né? Que a escatologia nos coloca frente a frente com Deus. Ele também escapa, e aqui eu queria dar uma grande contribuição do Karl Barth, que é a seguinte: ele muito inteligentemente escapa dessa questão de pretérito presente ou futuro. Ele colocando tudo em Deus, tudo na transcendência, então Deus está nos interpelando todo o tempo. Então o reino de Deus não é uma realidade presa na história, na imanência, ou presa no meu comportamento ético, ou recluso para se revelar no futuro. Mas em Cristo, o Cristo de Deus, nós estamos em duas dimensões completamente separadas, né? E em Cristo nós somos colocados cara a cara com esta realidade permanentemente. Permanentemente. Então, o ser humano é colocado, eu peguei aqui uma frase dele, que ele fala assim, olha, o ser humano, o homem, vive constantemente à beira da eternidade. Então, porque Cristo veio, Cristo nos colocou em contato com o transcendente. E agora nós estamos todos de cara com essa realidade. Não de cara, como diz os jovens, né? Oh, fiquei de cara, né? Não, cara a cara. Então, o reino de Deus é uma realidade que, a partir de Cristo revelado na história e nas Escrituras e no Espírito Santo, nos interpela continuamente. Esta eternidade não é temporalmente remota. Ou seja, por ser transcendente, ela não está presa nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Mas ela está intimamente relacionada. Não está presa ao tempo. Então ela se coloca em toda a nossa dimensão humana. E ela nos confronta continuamente. E como a sua obra principal foi Romanos, a Epístola aos Romanos, a sua grande, não a sua maior obra, mas a sua obra mais, digamos, contundente, foi o comentário dele a Romanos. Em Romanos 13:11, Paulo fala assim, a nossa salvação está mais próxima agora. Os outros diriam, Paulo esperava a vinda de Jesus, a parousia, né, para os seus dias. Né? O Karl Barth vai dizer, não é cronológico, é espacial, está perto agora. Né? Por quê? Porque Cristo está presente. E o Cristo nos coloca em contato com esse reino de Deus que é, no momento, transcendental. E nos coloca totalmente em confronto com esta realidade. Então, a escatologia, segundo Karl Barth, não é tanto uma questão de aguardar eventos futuros, mas viver agora
uma vida à luz de Cristo, uma vida de arrependimento e fé, uma vida de conversão, uma vida de prática cristã. Lembra que ele está contestando os teólogos do Hitler, que achavam normal aderir àquele homem, que passavam pano para as políticas do Hitler. E Karl Barth está dizendo, não, de forma nenhuma. Se vocês não viverem agora como o reino de Deus, então vocês não têm nada a esperar. Eu me lembro Acabou. que você fez uma contextualização no seu Facebook. Você pegou essa sim, fala dele sobre os teólogos da época e aplicou na nossa política hoje e na adesão da igreja, né? Causou fúria em alguns irmãos. Porque eu estou chamando os cristãos a reverem sua teologia, porque a teologia praticada no Brasil não nos forneceu salvaguardas para essa tragédia que nós estamos vivendo agora. Então é obrigação nossa, né? É obrigação nossa colocar toda a teologia brasileira em suspeita. Por quê? Porque ela não foi capaz de equipar nossos teólogos com as salvaguardas. Eles não têm elementos teológicos para dizer, não. Para trás de mim, Satã. Né? Para trás de mim. Você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então, a nossa teologia... Há teólogos que legitimam. Sim, totalmente. Ou estão legitimando ou estão em cima do muro confortavelmente. Então, eu me ponho aqui na boca de Karl Barth quando eu vejo meus professores, meus irmãos, meus pastores, de braços dados com Satã. Legitimando as eu sou obrigado a rever minha teologia e é isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Estou procurando aonde não me ensinaram, né? Instrumentos que me capacitem. Que, como diz lá o apóstolo Paulo, capacitar os santos, né, em Efésios 4:11. Peraí que veio uma revelação aqui. Peraí, irmãos, peraí, segura. É uma revelação aqui que ele fala em Efésios 4 para... ele fala como é que é, para aperfeiçoamento dos santos, para habilitá-los para o seu trabalho, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, ali no Ministério dos Apóstolos, Profetas, Efésios 4, 11 e 10. Opa, essa veio quentinha, irmãos. Essa brotou agora. Bom, o problema do Karl Barth, e é essa a sua contestação, digamos assim, os seus excessos, é que ele coloca a experiência cristã de uma forma tão vertical, entre mim e Deus, né, que ele acaba enfraquecendo aquela escatologia do Culma, a teologia do reino de Deus presente. Né? Ele vai tanto para o transcendental, né, que talvez a sua escatologia perca um pouco do aspecto da consumação e do aspecto histórico, né, atual do reino de Deus. Mas é claro que ninguém que tenha um pouco de bom senso teológico vá se atrever a desqualificar Karl Barth. Né? O máximo que nós podemos fazer é uma análise crítica, distanciado no tempo, né? Mas nós temos que reverenciar profundamente homens como Karl Barth, né? Que renunciou à sua excelente carreira acadêmica. Vocês sabem que a Alemanha é a pátria da teologia protestante, e foi pastorear uma pequena igreja lá nos Cafundó da Suíça, num cantão da Suíça, não me lembro exatamente aonde que ele foi, mas ele foi para o interior, para uma pequena igreja, e de lá ele causou um terremoto estrondoso na teologia e também na escatologia. Então, eu estou sentado aos pés de teólogos que enfrentaram monstros como Hitler, né? E descarto, me recuso a ler qualquer teólogo que tenha aderido àquela doença
histórico-política, social, cultural chamada nazismo, aquela perversão. Quando eu abro uma obra de teologia, principalmente de alemão, né, eu dou uma olhada na biografia. Se tiver comido no prato do Hitler, eu descarto, eu jogo fora. Eu não quero ler nem para criticar, eu não quero ler. E aí eu sou obrigado a jogar fora muito peso pesado, blockbuster da teologia. Paciência. Eu não tenho tempo para ler todo mundo, então eu prefiro ler Karl Barth e Bonhoeffer. Né? E diversos outros que comeram na mesa do Hitler, ou que foram simpáticos, ou que ficaram em cima do muro. Eu quero saber onde é que o cara estava quando o nazismo estava pegando fogo. Onde é que ele estava? Da mesma forma agora, né? Da mesma forma agora. Não ouço, não leio, não quero. Já joguei comentários fora e tal. Não, nem dou. Jogo fora. Né? Porque não quero equipar os santos com uma teologia que não seja crítica da perversão. Né? Uma teologia que não fale do reino de Deus não é teologia. E então não serve para nada. O que transforma o reino de Deus só em futurismo também exato, não presta para nada. Exato. O Alexandre Klein disse assim, toda teologia que serve para justificar o mal é demoníaca na essência. Perfeito, exatamente. Perfeito. E o Bindu disse, a teologia brasileira hegemônica normalizou, entre aspas, a tentação do deserto e chamou o capiroto para negociar. Exatamente. O Bindu sempre assertivo nas comparações dele. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Temos que dar nome a esses bichos. Sabe por quê? Porque o futuro vai ser capaz de identificar esses monstros. Hoje todo mundo sabe o que Hitler foi. Mas na época, quando aquele homem conversava com pastores, recebia oração na igreja, quem iria saber que ele era um monstro? Karl Barth percebeu. Bonhoeffer percebeu. Niemöller percebeu. Não sei como é que fala o nome dele. E diversos outros. Emil Brunner. Né? Diversos homens, alguns pagaram com a vida. E hoje a gente paga com demissão na faculdade. O Dietrich Bonhoeffer morreu, meus irmãos, vou entrar nele agora muito rapidamente, morreu com 39 anos. 39 anos de idade, o homem era um gênio. Tem obras dele que eu tentei ler não é Vida em Comunhão, Comunhão dos Santos, meu Deus, não consigo ler o livro do cara. É uma tese que ele escreveu na sua juventude. Eu tenho o dobro da idade dele, quando ele escreveu aquele troço, e não consigo ler o livro dele. Então, um homem genial. Os livrinhos hoje aqui que nós pegamos para estudar do Bonhoeffer são anotações que ele pretendia desenvolver ao longo da sua vida. Você pega um livro dele como Ética, por exemplo, é como se fosse um esboço, fragmentos, que ele pretendia desenvolver depois. Mas ele pagou com a vida a sua postura teológica. Ele divergiu do Karl Barth. Ele divergiu de teólogos que fugiram para os Estados Unidos para se proteger. E ele falou, não, eu tenho que estar com o meu povo. Eu tenho que estar com o meu povo. Então, esses homens pagaram com a vida. Eles colocaram o machado na raiz da árvore. E não dá para dizer, ninguém sabia, ninguém nos avisou. Dietrich Bonhoeffer estava lá. Né? E muitos outros, claro. O que eu quero falar aqui do Bonhoeffer, já vou caminhando para o final, é o Bonhoeffer, por viver essa experiência dramática, ele coloca uma postura muito parecida com Karl Barth, mas também com algumas notas próprias. Quero falar bem rapidamente sobre ele. Ele não é claramente um escatólogo, né? Mas como a biografia dele está muito casada com a sua teologia, né? Então depois vocês estudem a vida dele e tal, para se inteirarem melhor. Ele fala o seguinte, tudo tem que ser interpretado à luz do fim. Desculpem. Toda a história humana. Se Cristo não tivesse vindo, nós não saberíamos o fim. Mas porque Cristo veio, então agora nós já sabemos o fim. E é o fim escatológico, fim naquele sentido que nós estudamos, é que ilumina
toda a nossa história. Então, nós todos vivemos à luz do fim. E é o fim estabelecido por Cristo, o destino estabelecido por Cristo, que ilumina, orienta, condiciona todo o nosso viver como cristão, independentemente de como as instituições religiosas vão se comportar. O Dietrich Bonhoeffer vai terminar sua vida sozinho. Ele é tão radical que ele vai bater até na igreja confessante. Então ele coloca a história mais ou menos assim. Em Cristo, nós sabemos o nosso princípio. Cristo resolveu um problema existencial nosso. Nós sabemos de onde viemos. Nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus. Cristo revela o nosso fim. Então Cristo resolve nossa história. Porque aquilo que a sociedade não tem, não sabe, ela não tem um fim, não sabe de onde veio, a nossa origem humana está obscurecida, o máximo que se pode dizer é a teoria de Darwin, né? E o fim também não sabemos. Ora, o nazismo oferecia um início e um fim para o ser humano. E muita gente achou isso confortável. O Dietrich Bonhoeffer vai dizer, não, em Cristo nós sabemos quem somos. Em Cristo nós sabemos nossa origem. Em Cristo nós sabemos nosso fim. Então a pergunta que Bonhoeffer coloca é a seguinte, como vamos viver o meio? Nós todos somos pessoas do meio. Meio, não no sentido meio ambiente, mas no sentido de intervalo. Todos nós vivemos uma condição provisória, precária. Ela é iluminada pelo fim, mas ela não é o fim. E aqui eu entendo que ele corrige esse triunfalismo da igreja, que a gente vê muito presente, por exemplo, na escatologia católica antiga, pelo menos, né? Essa igreja que se coloca como triunfante, né? Como se a igreja católica apostólica romana já fosse a culminância do projeto de Deus, né? E só espera Cristo vir para o Papa, então, fazer a última transição de poder, né? Passar o báculo, né? Passar os instrumentos para o verdadeiro pastor, né? Dietrich Bonhoeffer vai dizer, não, todos nós somos peregrinos. Então percebem como ele está dentro do Kuhlmann, e como ele comunica com Kuhlmann, e como ele comunica com Barth, né? Ele chama a atenção para esta provisorialidade, não sei se existe, né? Essa provisoriedade, essa precariedade da nossa vivência. E nós temos que aceitar isso, que nós somos seres da tensão kuhlmanniana. Tensão. Então nós não podemos voltar àquela vida inocente, não iluminada por Jesus Cristo, descomprometida, secularizada, humanista, né? Mas nós também não podemos nos colocar como se já fôssemos pessoas do fim, e também não podemos sofrer em demasia por ainda não termos alcançado o objeto da nossa vida. Então ele dá uma certa, eu poderia dizer, uma certa autonomia à peregrinação. E ele está dizendo, olha, meus irmãos, a vida que nós levamos é uma vida precária. É uma vida em Cristo, na dependência de Cristo. Então, nós somos iluminados pela escatologia. Nós somos iluminados pelo fim, mas nós não estamos no fim. Nós estamos numa peregrinação. E então o Bonhoeffer vai chamar a igreja a essa vivência à luz do Cristo. Vigiar aquilo que vem, né? E trazer para a vida esta dimensão, né? da escatologia.
Ele chegou a pensar que as religiões organizadas iam acabar. Ele achava que as igrejas organizadas iriam caminhar para um fim. Então, quando você ouve dizer aqui, irmãos, nós temos que evangelizar a Europa, porque a Europa, as igrejas estão virando museus, estão virando pubs, né? As igrejas da Europa, nós temos que orar. Bonhoeffer já sabia disso. Bonhoeffer já sabia que não haveria espaço para quem viveu a tragédia europeia do século XX. Ele já sabia que outro cristianismo teria que brotar. E ele se preparou para ele. E ele morreu com essas perguntas, dizendo: como nós vamos viver? Como nós vamos viver à luz destas coisas? Né? Como nós vamos dar sentido à revelação de Cristo nesse mundo moderno, nesse mundo soberbo e nesse mundo falido também? Porque ele viu o fracasso da utopia secularista, da utopia nacionalista, da utopia nihilista, existencialista, né? Ele viu o fracasso desses caras, ele viu como o Hitler bebeu dessa teologia, e aonde ele foi parar, e aonde ele levou o mundo, né? Então nós precisávamos tratar aqui um pouquinho do Dietrich Bonhoeffer. E aí você termina com as teologias, então? Eu vou falar agora da esperança, muito rapidamente, tá. porque essa é mais fácil de vocês pesquisarem, que é o Moltmann ali. O Moltmann vive a Segunda Guerra Mundial, mas ele é muito mais jovem, né? Então ele é de 1926, graças a Deus está vivo ainda, façam aí as contas, né? Ele está caminhando, nós estamos em 1921, ele está com 95 anos, ele é de 1926, está vivo ainda, é um homem, ele em si é uma luz, né? Ele é uma luz para a igreja hoje. Lamento profundamente que a igreja brasileira não tenha recebido, né? Por mais que ele tenha se interessado pela América Latina, pela teologia da libertação, pelos problemas latino-americanos, a igreja brasileira excomungou, né, a teologia do Moltmann e de um outro alemão contemporâneo dele chamado Pannenberg, que também está vivo ainda, 1928, ele é então 2 anos mais novo, está com 93 anos, talvez, já. Essa escatologia, então, essa escatologia da esperança, ela vai resgatar o viver a escatologia com esperança. Ele vai resgatar a esperança, a dimensão da esperança. É algo que se comunica com Kuhlmann, se comunica com Bonhoeffer, embora não necessariamente tenham se afetado mutuamente, mas o Moltmann vai dizer o que a igreja está fazendo, que ela não é a porta-voz principal da esperança. Como que nós deixamos o marxismo veicular a esperança? Como nós podemos deixar que outros carreguem a bandeira da utopia, que não nós, os únicos que podem falar de esperança? Então eu proponho aqui que vocês pesquisem a teologia do Moltmann. O nome dele é Jürgen Moltmann. Escreve Jürgen, como se fosse Jorge, né? Jürgen Moltmann. E o outro é Wolfhard. Não consegui falar, peraí, é mais bonitinho. Wolfhard, os alemães me perdoem. Wolfhard Pannenberg. Pannenberg é fácil, né? Pannenberg, parece nome de banco, sei lá, parece nome de, né? Pannenberg, não parece muito, né? Não sei, me lembrou assim alguma coisa mais familiar, né? Pannenberg. Esses caras vão propor, então, que o reino de Deus é o centro da nossa esperança cristã, que Cristo é o centro da nossa fé e que Cristo é a nossa escatologia. Então eles vão dizer assim, Cristo
Cristo é a escatologia. Eu falei isso lá nas primeiras aulas, falando sobre história e falando sobre fim, história e tempo. Eu falei um pouco sobre isso, depois vocês voltem lá. Nós não temos futuro. Vocês, nós não temos futuro, nós temos uma expectativa de vida. Né? A humanidade também não tem futuro. Ela tem uma expectativa, mas ela não tem futuro garantido. Então, a rigor, a nossa vida, tudo que é da vida, não tem futuro. O Moltmann e o Pannenberg vão dizer o seguinte: Cristo tem um futuro. O único que tem futuro é o Deus encarnado. Porque Deus, da sua transcendência, obviamente, é eterno. Mas Cristo é o Deus homem que tem um futuro. E nele nós temos um futuro. Então nós só podemos falar de escatologia em Cristo, por Cristo e naquilo que Cristo prometeu. Então esses homens, Moltmann e Pannenberg, vão dizer o seguinte: nós vivemos da promessa. Nós vivemos à luz da promessa. Nós vivemos da esperança. Nós vivemos à luz daqueles primeiros raios do sol. Nós ainda estamos no escuro, mas essa longa noite está terminando. E nós somos aqueles que gritamos ao mundo: olha lá no horizonte os primeiros sinais do sol. Ele virá e ele vai brilhar intensamente. E nós estamos aqui para gritar aos que dormem: olhem no horizonte, olhem o que vem de lá. Vem a esperança. Então essa esperança irrompe a história. E por causa de Cristo já me condiciona a viver uma nova vida, uma alegria, uma realidade que se sobrepõe a todas as demais coisas. Então é essa a contribuição maravilhosa que eu preparei desses homens para colocar aqui. Eu sei que eu toquei em algumas delas muito brevemente, mas eu enfatizaria principalmente o Oscar Cullmann, o Moltmann, né, e o Dietrich Bonhoeffer, né, para que a gente deixe de lado um pouco os dogmas do dispensacionalismo, né? Coloca Tim LaHaye e Hal Lindsey nos seus devidos lugares, né? E façam essa travessia teológica, né? Não que a Europa tenha a teologia certa, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo trocar um dogma por outro. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que nós, eu e vocês, todos, temos direito a discutir escatologia. Nós temos direito a discutir essas teologias como elaborações discutíveis. Nenhuma delas são dogmáticas. Eu espero que você não caia na esparrela, como dizia minha sogra, né? Na esparrela de dizer: eu me converti ao Moltmann agora, tá aí o cara e tal, então agora eu só vou pregar Moltmann, só vou pregar... Não, não faça isso. Eles não querem que você faça isso. Eles querem que você adentre esta poderosa mensagem que pode nos libertar de diversas formas. Pode nos libertar desse erro monstruoso que a nossa igreja está praticando. Então essa era a minha intenção. Na próxima aula eu pretendo discutir com vocês um grande fechamento sobre isso, para dizer se nós latino-americanos, brasileiros e latino-americanos, podemos também dar o nosso pitaco. Porque se nós temos que nos converter a uma escatologia norte-americana ou europeia, ou se nós podemos falar da escatologia
a partir dos nossos pés no chão, sendo que o nosso chão é latino-americano. Ok. Voltando tem alguns comentários aqui que não Não foram vou falar lidos. nada, pode... Não, ainda tem uns 5 minutinhos que eu vou tirar. O pastor Falcão disse: viva Jesus de Nazaré com sua teologia inclusiva. Amém. E o Mindu, voltando ao Jai ainda Senta não. aqui do meu lado agora, aqui, as perguntas. Deixa eu ler primeiro, depois eu... o Mindu do Jai ainda não disse: já poderia se aposentar por tempo de contribuição, mas falta completar tempo por idade. Exatamente. Ele sempre dá umas comparações ótimas. Olha o sofrimento que isso causa, né, Mindu? Então é isso, meu irmão. A atenção é essa, né? A atenção é essa. E a doutora Ivete disse: essa igreja confessante seria a igreja reformada da Suíça? Não necessariamente. Eu acho que a igreja... Boa pergunta. Eu acho que a igreja confessante afetou profundamente o ser cristão ali no meio nazista, né? Mas ela é uma boa pergunta, mas a igreja reformada já existia, essas igrejas são mais antigas, né? A igreja confessante, ela não é uma igreja, uma denominação, ela é um movimento de resistência dentro das igrejas, né? Por isso ela teve seus mártires, né? Diversos foram presos, mortos e etc. Mas eu vou dar uma pesquisada nisso, né? Qual foi o destino histórico desse movimento, se ele apenas, digamos, coloriu, né? Afetou teologicamente, ou se ele morreu com o fim do nazismo, né? E com a sua razão de resistência. O Elton disse: eu acho que dizer e apoiar que Deus usa, entre aspas, gente perversa para algo bom é perversidade pura, pecado grave e inafiançável. Exatamente. É debochar de Deus. Porque hoje a gente vê que está sendo usado esse argumento, né? Um argumento sem vergonha. Acho que cita exemplo até de Ciro, sim, né? Claro. Rei da Síria. Aí eu falo que falta faz a interpretação bíblica, né, irmão? Passou longe. E o Michel Reiner citou, que eu acredito que seja uma frase do Bonhoeffer, que ele diz: se vocês não viverem o reino agora, vocês não têm nada o que esperar. Isso. Está entre aspas. Então, legal. Bem lembrado. Vejam como eles jogam o peso deles na ênfase do momento, né? Legal, bem lembrado. Aí tem um monte de palminha, o Reiner muito bom. Legal. Tá. O Reiner é meu consociado lá na Sociedade Brasileira Bonhoeffer. Aliás, faço aqui uma propagandinha, né? Eu não me lembro o nome oficial, mas é Sociedade Brasileira Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Pesquisem lá que vocês encontrem. Eu coloco o link aí, se o Michel também quiser colocar e tal. Nós temos tido encontros mensais, né, para discutir Bonhoeffer. Lá eu sou aluno de calouro, né? Eu sei muito pouco, eu tenho pouca leitura em Bonhoeffer. E também alguns cursos que são oferecidos. Estou terminando agora, terminei agora na semana passada, nessa semana, aliás, um curso de 5 semanas, baseado naquele livrinho Vida em Comunhão. Maravilhoso. Estudando com pessoas que são, assim, da mais alta qualificação teológica e especialistas em Bonhoeffer, né? Então, recomendo fortemente. Uma maneira de se libertar do dispensacionalismo. O Michel disse ainda: transcendência, imanência, e para mim ajuda a ideia de transparência do BOF. Legal. Vou tocar no BOF na próxima sessão, falando dos latino-americanos. E o Celso disse: durante décadas as EBDs literalmente separaram os ouvintes do mundo real. E o mundo brasileiro, em específico, ficou muito pior com as posturas alienantes das EBDs em comungar das teologias rasas e entorpecedoras por esse Brasil continental. Exatamente. A alienação e agora essa politização selvagem, né? Então é tragédia em cima de tragédia, né? Marlene, Eliseu vai viver até 120 anos, porque já percebi que os grandes teólogos vivem muito. Tomara, amém. Só os europeus, minha irmã. Os europeus vivem 100 anos. O brasileiro tem outro
outro estilo de vida. O brasileiro tem que fazer escatologia enquanto trabalha, mata um leão por dia e vai lutando. Nossa, Vocês vão ver na próxima aula eu vou buscar essa escatologia latino-americana. A Tatiana Javala... Mas eu recebo a bênção da longevidade. Ou o Silvio, não sei, porque eles assistem em casal. Agora só existem 3 coisas: fé, esperança e o amor. Isso. Toda escatologia que enfraquece a nossa fé não é de Deus. Toda escatologia que nos tira da história e não não nos faz ter esperança no futuro melhor é heresia. Toda escatologia que não olha pelos oprimidos e marginalizados, mas tem planos de poder, é da besta. Maravilhoso. Posta essa frase, ficou excelente. Por isso o nosso curso chama Apocalipse Pé no Chão, né? Vocês viram como que nós estamos indo com fidelidade no tema, na proposta, né? A Claudete Coutinho, lá atrás, ela tinha dito que quer comprar uma Bíblia em mineirês, onde tem. Não sabemos também. Claudete. Essa só tem a versão. Saber, essa tem a versão oral. Olha que nem eu sou filho de mineiro, hein? Eu sou filho de mineiro daqueles que fala cantando lá, Tiago Mineiro. E ela disse assim: indique uma literatura que veja a igreja na visão contemporânea para refletirmos o caminho da igreja. Já não mais a visão da igreja que vem se desmanchando na modernidade líquida, assim chamada por Bauman. A igreja não se afoga, não desmancha, pois temos o sol radiante do futuro, só que ainda não. Cumpramos nossa missão hoje. Só queria fazer um comentário sobre esse já e ainda não. Que a gente fala esperança, né? Por exemplo, nós estamos vivendo uma tragédia hoje no Brasil. Mas nós, cristãos, nós temos a esperança, né? Só que esperança, no nosso dicionário, é diferente do que a Bíblia trata. Com certeza. A Bíblia traz essa palavra esperança como certeza, convicção de coisas... Promessa. Promessa, exatamente. Promessa. Mas fala esperança. E para nós, na nossa vida no cotidiano é esperança, linguagem comum. A esperança é uma coisa que pode acontecer. Então, eu só queria fazer essa... Nós temos promessas, né? E nós acreditamos nessas promessas. Isso mesmo. Deixa eu vir aqui para dar tchau. Bom, agora, Claudete, nós vamos bolar um jeito de colocar os dois na tela, viu? Atendendo aos pedidos. Gente, foi um prazer ficar com vocês. Cuidem-se, a pandemia ainda está em alta, tá bom? Boa semana. Bom domingo a todos. Bom almoço. Deus abençoe. Tchau.